Salomão entende muito bem porque a imoralidade é algo que destrói. É algo que não só destrói, mas ele deteriora a mente e o coração. Por fim, Salomão compreende que a imoralidade nos leva à negação da sã doutrina. Ele compreende, irmãos, que a imoralidade é um pecado que, segundo o Antigo Testamento, é propósito para ser morto. Aquele que pratica a imoralidade, seja espiritual ou seja físico, ele é condenado por apedrejamento. Deuteronômio capítulo 22, versículo 21 até o versículo 25. E é esse o contexto ao qual chegaram para Cristo com a mulher adúltera e disseram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério e essa mulher merece morrer. Só que a lei de Moisés diz que tem que apresentar o homem que adulterou e a mulher quem adulterou. Sendo assim, queridos irmãos, Salomão não quer que o seu filho encontre-se ou encare uma vida de imoralidade. Porque ele entende que a imoralidade levará o homem a negar a sã doutrina. Ele entende que a imoralidade levará o homem a cada dia fugir da presença de Deus. Ele compreende que a imoralidade levará o homem a viver uma vida de ignorância, uma vida de distanciamento, uma vida onde o pecado é prazeroso, uma vida onde a santidade é algo pesado, é algo ruim, e o qual ele precisa se distanciar. Por isso, Salomão, ele começa a exortar e aconselhar o seu filho a fugir e lutar contra a imoralidade. E ele nos dá aqui 3 lições de como fugir, de como lutar e vencer a imoralidade. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite, lutando contra a imoralidade. E a primeira lição que sábio Salomão nos apresenta, e apresenta ao seu filho, vai do versículo 1 ao versículo 6. Ele começa a dizer ao seu filho: para você fugir da imoralidade, você precisa prestar atenção. A expressão que ele usa, filho meu, atende, no original quer dizer justamente isso. O pai aqui está aconselhando e exortando o filho, que possivelmente, como já disse, está casando ou já está casado. Ele diz: filho meu, tenha conhecimento. Filho meu, atente à minha sabedoria. Filho meu, preste atenção. É a única forma de você viver um casamento, é a única forma de você viver uma vida de intimidade com sua esposa e com Deus de forma saudável. Preste atenção naquilo que eu vou lhe ensinar. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer, porque isso molda a sua vida. Isso vai mudar o seu caráter. Interessante, irmãos, nós poderíamos e podemos avaliar que Salomão tem muito a ensinar. Porque Salomão sabe o que é idolatria. Salomão sabe o que é imoralidade. Salomão tem conhecimento sobre esse pecado. Ele tem em tese propriedade para dizer ao seu filho: filho meu, não caminhe inclusive como eu caminhei. Preste atenção. Por um pouco eu não decaio da graça. Por um pouco eu não sou condenado ao inferno. Porque o meu desejo de agradar a todas as mulheres que vieram comigo me fez levantar altares a ídolos desconhecidos, ou então a ídolos de total idolatria do seu povo pagão. Eu abandonei por pouco tempo a vontade de Deus para agradar aos ídolos das mulheres com qual eu convivi. Por isso Salomão está chegando para o seu filho e chamando a atenção. Salomão está mostrando que se ele rejeitar esse conselho, ele está rejeitando a próprio Deus, que ele está caindo em ciladas, que se ele rejeitar esse conselho, ele estará caminhando para uma possível queda. E queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Como Salomão aconselhando um filho, e o pastor aconselhando as ovelhas, presta atenção ao que a palavra de Deus te ensina. Preste atenção ao que a palavra de Deus te chama a viver. Porque no momento que você se avorar como prepotente, arrogante, como aquele que não precisa de conselhos, você já está orgulhoso. E aquele que vive orgulhosamente cada dia a sua vida, ele já está pronto para cair, porque o orgulho precede a queda. E Salomão começa de forma prática a aplicar esse preste atenção, tanto a sabedoria quanto a inteligência. E ele começa a aplicar isso sobre a mulher adúltera. Ele começa a aplicar isso sobre a mulher que pode destruir não só o casamento dele, não só a comunhão dele com a sua esposa, mas principalmente a comunhão dele com Deus. E ele começa aplicando. Ele diz: filho meu, não te caminhes pelos lábios da mulher adúltera.
Não vá ser seduzido pelos lábios da mulher sedutora. Não se deixe caminhar pela palavra graciosa, bonita e agradável ao seu coração das mulheres sedutoras. Você lembra da história de José? A história de José, lá no Gênesis 39, versículo 8 e 9. Se ele não estivesse atento, prestando atenção em Deus, ele teria caído com a mulher de Potifar. A resposta de José, desse texto que eu estou citando, é: por que pecaria eu contra o meu Deus? Por que eu vou me deitar com uma mulher que não é minha? Por que faria isso? Não contra aquele que me colocou no palácio, mas contra aquele que me colocou diante dele, Deus. Por isso José, atento a Deus, foge da mulher sedutora. E queridos irmãos, aquele que não presta atenção, aquele que não atende aos conselhos de Deus, à sabedoria, ele está fadado a viver uma vida amarga. Porque esse é o fim, irmãos. O fim de todo aquele que não ouve conselhos. É uma vida amarga e uma vida de morte. É isso que o versículo 3 nos diz. Volte comigo à Bíblia. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Por mais parecido, agradável que seja, destilar de favos de mel, por mais doce, ou por mais saboroso que seja, como suave azeite, ela te conduzirá, ela te levará à morte. Você lembra daquela frase que diz assim: nem tudo que reluz é ouro? Quando eu pensava nesse texto, eu me lembrava de alguns vídeos que outrora já vi nas redes sociais. Um casal brigando, e aí o casal briga e a mulher sai, deixa o marido só, e aí chega outra mulher e diz assim: você é um homem maravilhoso, eu estava ali observando, você é um homem incrível, você é um homem que merece carinho, atenção, cuidado. Essa mulher não te merece, essa mulher não sabe dar o valor que você tem, não reconhece o seu valor. Você precisa de alguém que te faça melhor. E aí ele olha para ela e diz: é verdade, concordo com tudo que você está falando. Como é seu nome? Aí ela olha para ele e faz: Satanás. O caminho da mulher sedutora é esse, irmãos. É o próprio Satanás se apresentando a você. Mas ele não vai se apresentar para você como a gente vê algumas vezes em filmes ou desenhos: chifre, cauda e capa preta. Se ele se apresentar assim, ninguém fica perto dele, todo mundo corre. Mas ele vai se apresentar da forma sedutora para te conduzir, para te levar à queda, para te levar à morte. Cuidado, irmãos, cuidado com essas pessoas, homens e mulheres, filhos. Cuidado com aqueles que vêm falar aquilo que você quer ouvir. Cuidado com aqueles que vêm dizer aquilo que o seu coração se alegra. Cuidado com aqueles que querem dar a você o que você de fato deseja. Cuidado com aqueles que querem dizer para você que você merece reconhecimento, merece o todo ouro do mundo, merece o mundo inteiro. Cuidado. Aqueles que estão para destilar favo de mel na sua vida, aqueles que estão para te prometer vida, possivelmente te entregará à morte. Porque foi isso que Satanás fez lá em Adão e lá em Eva. Satanás olhou para eles em Gênesis capítulo 3 e disse: vocês vão ser felizes, vocês vão ter vida, é certo que vocês não vão morrer, podem comer do fruto, eu estou garantindo a vocês vida, eu estou garantindo a vocês, vocês serão iguais a Deus, eu estou garantindo a vocês, ouçam a minha voz, prestem atenção em mim, sejam felizes, vão e vivam felizes. E nós sabemos o que aconteceu. Estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou. Mas se não fosse essa graça, irmãos, nós continuaríamos ouvindo a voz de Satanás e vivendo uma morte todos os dias. Porque é isso que Satanás apresenta. Ele promete vida, mas o que ele te entrega é morte. Lembra do texto que citei de Deuteronômio 22, 22? Vamos abrir? Convido você a vir comigo. Peço que coloque inclusive no data show. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, e eu convido a igreja em uma só voz a fazermos essa leitura.
Diz assim na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos, o que, irmãos? O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. É sobre isso que Salomão está conversando com seu filho. Porque Salomão está dizendo: meu querido, meu filho amado, preste atenção em mim. Você quer morrer? Então vai lá, viva essa vida de imoralidade. Porque a imoralidade, meu filho, é um pecado capital. É um crime capital. Filho, se você quer morrer, se você quer caminhar para a morte, vai lá, se deita com essa mulher, vai lá, ame essa mulher, vai lá, se alegra com ela, filho. O que Salomão está dizendo para o seu filho não é isso, mas esse contrário também é verdade. Você quer morrer, faz isso. E esse é o motivo, irmãos, porque muitos filhos estão padecendo hoje na cadeia, estão padecendo de morte, porque não estão dando ouvido aos pais, porque não estão dando ouvido à palavra de Deus, à sabedoria de Deus, Cristo Jesus. Salomão não quer o mal do seu filho. Salomão está dizendo para o seu filho: filho, não se deixe ser seduzido por esta mulher que caminha e vai encaminhar a sua vida para o inferno, para uma morte literal. Por isso, filho meu, preste atenção. Por isso, filho meu, atente. Por isso, filho meu, ouça o que eu estou dizendo. Veja o versículo 5 comigo. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Filho meu, você está na casa do Senhor, está ouvindo a voz do Senhor. Por isso eu digo a você, direto aplicando ao seu coração: não dê atenção às coisas externas, não dê atenção à voz do Satanás. Filho meu, a propósito, já aplicando, Deus não está falando com você pelo celular. Adolescentes principalmente, Deus está falando com vocês pela pregação da palavra do Senhor. Deus não está falando com você por rede social. Você não veio aqui para isso. Você veio para ouvir a voz do Senhor. Atente à voz que te ama. Atente ao mandamento. Porque quando ele está falando no versículo 1, atende, isso é uma ordem. E desobedecer a voz do Senhor é cair em pecado. É falta de comprometimento, de comunhão, de obediência a Deus. Por isso, Salomão, como voz de Deus para a vida do seu filho, está dizendo: atende, preste atenção ao que eu estou falando, escute a sabedoria, caminhe na minha inteligência. Eu não estou desejando para você o que é ruim. A propósito, irmãos, Provérbios capítulo 1, versículo 8 nos diz o quê? Prova oral. Como é que eu posso viver o temor do Senhor? O temor do Senhor me leva, quando eu vivo, me leva ao quê? Sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio de quê? Sabedoria. Salomão está falando sobre isso. Salomão está chamando o seu filho a viver esse temor. Segundo lugar, segunda lição que ele aplica, está no versículo 7 até o versículo 20. E ele começa com outro verbo. Ele está chamando o seu filho para ouvi-lo. Veja que ele começa: agora, pois, filho meu, depois que eu falei, preste atenção, atenda, agora entenda uma coisa, me ouça e não seja insensato. E essa é a perspectiva de Salomão para o seu filho, porque no versículo 7, no versículo 8, ele ordena que ele ouça, ele ordena que ele esteja com os ouvidos atentos, e ele ordena que o seu filho não se desvie dos conselhos que ele está dando, mas se desvie do adultério, se desvie de uma mulher que o levará à morte. Sabe por quê, irmãos? Ele vai explicar aqui. Se você não ouvir, primeiro, se você não atender o que eu estou falando, e se você não der ouvidos ao que eu estou te explicando, filho, você vai passar por 4 problemas na sua vida. E no capítulo 5, do versículo 7 em diante, até o versículo 20, ele explica. Primeiro problema que você vai enfrentar, um problema financeiro, meu filho. A mulher adúltera, a imoralidade vai roubar todo o seu dinheiro.
E daqui a pouco nós vamos entrar no texto para compreender. Segundo problema, meu filho, problema social. Problema social. Você não vai ser bem visto na sociedade por causa da mulher adúltera. Terceiro problema, meu filho, é um problema psicológico sobre a sua vida. Você não vai ficar bem. Todos os dias, por mais que você pense que está vivendo feliz, psicologicamente você está sendo destruído. Um dia você vai cair em si e você vai compreender o que você está fazendo de errado. Seu psicológico está sendo adulterado, porque você está achando agora que o errado é certo e que o certo é errado. E o outro problema, filho, se você não quer me ouvir, você vai ter um problema espiritual e a sua vida vai ser só decadência. O que Salomão está falando aqui, irmãos, nos traz uma alusão do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte nos traz a mesma perspectiva. Capítulo 5, versículo 28 e 29, Cristo dizendo: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher adúltera, para ela e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Por isso ele diz: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o corpo ser lançado com ele no inferno. A mesma perspectiva do que Cristo está falando lá é o que Salomão está falando aqui. Não se deixe ser levado ao inferno de vida presente e ao inferno de vida futura, por causa da imoralidade sexual. O não ouvir, irmãos, vai levar a sérios problemas. O não ouvir vai levar a sérias dificuldades. Vai levar a sérias lutas. E vamos compreender agora, adentrando ao texto. Versículo 11 ao versículo 14. Venha comigo. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo mal que sucedeu do meio da assembleia e da congregação. O não ouvir a voz do seu pai o levou a sofrer na área financeira, e esse é um problema de muitos. Eles tapam os ouvidos e acham, na verdade, que o adultério, irmãos, e a desobediência não vão custar caro. Eles acham que a desobediência e o adultério não vai trazer problema nenhum. Volte comigo agora alguns versículos, porque ele não quis dar ouvido. Versículo 9. Para que não deis a outro a tua honra, nem os teus anos cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Salomão está dizendo: meu filho, você vai ser roubado, você vai ter teus bens tirados, você vai ter tua herança destruída, porque a miséria vai chegar na tua vida por causa da imoralidade. Você vai pensar que está no luxo, mas na verdade o que você vai estar em ruína. Você vai pensar que está em sucesso, mas o que você vai estar em destruição. Você vai pensar que está em fama, mas você vai estar em reputação destruída, reputação humilhada. Você vai pensar que tem boa reputação, mas o que você vai ser chamado é de adúltero. Por isso Salomão está dizendo: meu filho, ouça, não faça isso, porque se você caminhar dessa forma, vai chegar um momento que você vai olhar para trás, filho, e você vai desejar, como quase todo filho faz: ah, se eu tivesse dado ouvidos a meus pais, ah, se eu tivesse dado ouvido à minha mãe, ah, se eu tivesse dado ouvido aos meus líderes espirituais, ao meu pastor, ao meu presbítero, porque essa é a cena que nós vamos encontrar agora. Por ele não ter dado ouvido, ele sofreu financeiramente, ele sofreu socialmente, ele sofreu psicologicamente, ele sofreu espiritualmente. E por não ter dado ouvido, agora ele vai se encontrar na próxima cena, do versículo 15 em diante, numa situação de que eu deveria ter parado para ouvir. E antes que esse momento chegue à sua vida, comece a ouvir nessa noite. Comece a dar atenção. Não esteja na igreja simplesmente por estar, mas esteja na igreja para ouvir o Senhor falar ao seu coração.
Não espere o sofrimento chegar. Não espere a dor chegar. Não espere a sentença de juízo sobre a sua vida para que você possa ouvir a voz de Deus. Mas se você está ouvindo nessa noite a voz do Senhor, se volte aos ensinos dele. Sem dúvidas, irmãos, o ensino de Deus para a sua vida é a graça dele trazendo providência à sua história. É a graça dele trazendo perdão aos seus pecados. É a graça dele te chamando ao arrependimento. É a soberania dele trazendo perdão aos seus pecados que outrora você pode ter cometido. Porém, saiba que a graça e o perdão vêm, mas a responsabilidade humana está sobre nós, de ouvir a voz do Senhor e colocar em prática aquilo que Ele está nos chamando. Por isso ele começa agora no versículo 15. Depois que o filho ele passa por todo esse problema financeiro, social, psicológico e espiritual, ele chega para o filho e diz assim: filho, vem cá, você perdeu seus bens. O versículo 10 vai dizer isso: o fruto do seu trabalho os estranhos levaram. Você está gemendo na tua vida, você está passando um problema social. O teu corpo está em problemas psicológicos, porque ele está dizendo lá, se consumirem a tua carne e o teu corpo. Você, por causa dos problemas psicológicos, está aborrecendo o ensino, meu filho. Você está desprezando a disciplina. Por causa deste pecado, você está tendo problema espiritual. Você não está escutando a voz dos que te ensinam. Meu filho, vem cá. Para que isso não aconteça na sua vida, eu já te mostrei o que é negativo, agora eu vou te mostrar o que é positivo. E me ouça: beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. É interessante, irmãos, porque agora, do versículo 15 em diante, o Salomão começa a dar conselhos positivos, mostrando a ele se ele ouviu o que vai acontecer. A expressão cisternas e correntes do poço, irmãos, fala sobre a fidelidade do casamento. Veja que coisa extraordinária. Se você não me der ouvidos, você vai ser infiel. Você vai ter problemas financeiros, você vai ter problemas sociais, psicológicos, você vai ter problemas espirituais. Em outras palavras, você vai beber não é água de cisterna do poço, você vai beber água suja, você vai beber água de esgoto, meu filho. O adultério e a mulher adúltera não é água boa, você vai danificar a sua vida, você vai sujar a sua vida, você vai sujar suas emoções, você vai se sujar diante da sociedade, você vai se sujar principalmente diante de Deus. Filho, vem cá, me ouça, estou dando agora essa ordem: não beba essa água. Beba a água da fidelidade do teu casamento. Beba a água de ser fiel com a sua esposa. Interessante, porque essa perspectiva do que ele está falando aqui, irmãos, ele vai explicar o que acontece quando ele consegue e continua a viver essa fidelidade. Olha o versículo 16: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas. E ele responde: sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. A fidelidade não é para você estar com outras mulheres, é só com a tua esposa. Ele está falando sobre as águas da cisterna, as correntes do poço. Você vai derramar na praça? Não, não, é só com a tua esposa. E olha o que ele vai dizer: seja bendito o teu manancial. Por isso ele chega no final do versículo 18 e diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade. E agora ele está ensinando ao filho: filho, você quer viver longe da imoralidade? Me ouça, não ande com a mulher adúltera, seja fiel no seu casamento, alegre-se com sua esposa. Ele conclui, irmãos, os mandamentos para o filho, dizendo: alegre-se com a mulher da tua mocidade, alegre-se com a mulher que o Senhor te presenteou, seja com ela um leito de felicidade, um leito de amor, seja com ela um leito para a glória de Deus, seja com ela um reflexo da glória de Deus. Ame a mulher que o Senhor te presenteou, filho. Mas ele não para por aqui. Ele vai mostrar o que acontece quando você é fiel ao Senhor e fiel à sua esposa. Versículo 19: costa de amores e gazela graciosa. 19, correto. Costa de amores e gazela graciosa. Saciem-se os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra?
Salomão está dizendo: filho, seja interessado em se alegrar com sua esposa. Filho, não seja só interessado, seja interessado em manter um clima romântico no seu casamento, meu filho. Meu filho, não pense que sua esposa é um objeto, não. Ô filhinho, vem cá. Vem cá, vamos conversar que eu sou um homem que conheço muitas mulheres. Eu fico imaginando Salomão. Salomão teve muitas mulheres. O problema de Salomão, eu não vou falar que foi a sogra, porque minha sogra está aqui, jamais diria isso. Estou brincando, sogra, senão eu perco as bênçãos. Sogra é bênção, irmãos. Queridos irmãos, Salomão teve muitas mulheres. Salomão tem experiência. Salomão está falando para o seu filho: me ouça. Mulher não é objeto. Filho meu, me ouça. Mulher, ela precisa dos seus carinhos, da sua atenção, da sua fidelidade. É interessante porque no Novo Testamento nós vamos ver isso. Maridos, amai a vossa esposa como quem? Salomão está dizendo: seja fiel. A perspectiva de amar a esposa como Cristo é viver uma vida de fidelidade. É viver uma vida de se entregar por ela, morrer por ela, se doar completamente. E Salomão está dizendo para o seu filho: filho, viva amando, se alegrando. Viva esse romance no seu casamento, filho. Filho, em nome de Jesus, filho. E nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, cultive o seu relacionamento. Cultive. Maridos, não deixe que o tempo destrua o seu casamento. Não deixe que o tempo, ele seja o afastador da comunhão de você com sua esposa. Não deixe que passou 10, 20, 30 anos, você não consiga mais olhar para ela como a mulher que você escolheu daquele primeiro dia, como a mulher que você disse diante de Deus, da sociedade, que amaria até que a morte os separe. Continue cultivando. Diácono Paulo Roberto tem um costume que eu ainda preciso aprender, eu confesso. Do nada ele chega em casa com uma flor, ou com um buquê de rosas, para sua esposa, a irmã Cleide. Eu acho isso extraordinário, mas eu ainda sou tão falho nesse aspecto. Eu acho lindo, e minha esposa está olhando ali para mim dizendo: eu vou chegar lá, meu irmão, eu vou chegar lá. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos cultivar. Pastor Cláudio Duarte diz, brincando, que mulher é feito fogo a lenha. Você esquenta as madeiras de manhã para de noite pegar fogo. Nós homens estamos pensando que mulher é objeto. E sabe por que Salomão está cuidando do seu filho? Deixa eu dizer uma coisa para o seu coração. Satanás sabe muito bem como sussurrar nos ouvidos, seja dos homens ou das mulheres, que se você não está sendo feliz em casa, a quem faça você feliz? Se você não está se sentindo completo e realizado em casa, a quem pode te completar e te realizar? Por isso Salomão está dizendo: fuja da imoralidade, filho. Filho, ouça-me. Filho, preste atenção. Filho, se sacie, se embriague no amor da sua esposa. Mas primeiro, se embriague em Cristo Jesus e viva esse amor que o Senhor colocou na sua vida pela sua esposa com toda a fidelidade, com toda a integridade, com toda a firmeza, com todo o romance. Conquiste a sua esposa todos os dias, meu filho. Esse é o maior desafio para nós homens. É conquistar a mesma mulher todos os dias. Esse é o maior desafio. Adolescentes e jovens, se vocês não querem se tornar homens de verdade, então não casem. Agora, se não quer casar, não viva a imoralidade não, porque você vai estar pecando contra Deus. Agora, se você quer casar, como nós ouvimos semana passada, é como se nós estivéssemos ainda na continuidade de pastoreando a família. Seja homem. Seja homem e assuma a responsabilidade. Casamento não é lugar de brincadeira, não. Casamento não é lugar para menino. Casamento não é lugar para imaturos. Casamento é lugar para você assumir o papel de Cristo. É para você assumir o papel daquele que te amou, daquele que te ama. É para você viver como Cristo. É para todos os dias você amar, perdoar, estender a mão. É isso que Cristo faz contigo. Você pecou hoje, o teu Salvador estendeu os braços, te abraçou
te envolveu nos braços dele, te acolheu, te perdoou, te trouxe à casa dele para dizer a você: preste atenção, fuja da imoralidade, me dê ouvidos para que você não caia em crises financeiras, para que você não caia em crises sociais, para que você não caia em crises psicológicas, para que você não caia em crises espirituais, quebra de relacionamento comigo. Me ouça, filho, beba a água da alegria, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu relacionamento, seja fiel e se alegre com ela. Pastor, eu não sou casado, seja fiel a Deus. O Senhor é o seu marido, o Senhor é o seu pai, o Senhor é aquele que se relaciona com você todos os dias, o Senhor é aquele que te chamou, é aquele que te amou, o Senhor é aquele que mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para morrer em seu lugar. Seja fiel a esse que te ama, a esse que nós vamos celebrar hoje, a morte e ressurreição do seu Filho, unigênito do Pai. Seja fiel àquele que nunca te desampara, que ainda que a mãe possa esquecer do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Seja fiel ao seu Salvador. Não abandone, irmãos, pela sedução da vida. Não abandone pela proposta sedutora de Satanás, pela proposta sedutora do capitalismo, da mulher, do adultério. Não abandone, seja o que for, não abandone o Senhor. Você vai estar incorrendo em problemas sérios para a sua história. Por isso que Salomão traz 3 lições. Lute contra a imoralidade. Primeiro, preste atenção à sabedoria, preste atenção à inteligência, preste atenção aos mandamentos do Senhor. Preste atenção para que você não caia na imoralidade. Segundo, ouça a minha voz e não seja insensato. Se você for insensato, não reclame. Se você quer ser duro de coração, não reclame. Se você quer fazer as coisas conforme o seu entendimento, sua força, não reclame depois das crises que você pode entrar, que você pode enfrentar. O culpado é você. Vai chegar um momento que você vai acordar e dizer: se eu ouvisse o meu pai, se eu ouvisse o meu pastor, se eu ouvisse a palavra de Deus. Mas se você ouvir, você vai viver fidelidade e você vai viver a alegria no seu casamento. E a terceira lição que ele nos aponta é: você precisa lutar contra a imoralidade, porque o Senhor, Ele te chama para atendê-lo, ouvi-lo, porque Ele te conhece. Do versículo 21 ao versículo 23, o Salomão nos aponta isso. O sábio Salomão, ele começa a nos dizer que o Senhor examina e pesa todos os nossos caminhos. Olhe comigo, versículo 21. Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Por isso, irmãos, o perverso sofre. Por isso, irmãos, o perverso será detido, será aprisionado. Ele morrerá por causa da sua impiedade. É isso que o texto está nos mostrando. O Senhor pesa o caminho. E quando Ele vê que o perverso quer ser o esperto, o perverso quer tirar o lucro, quer humilhar, quer passar por cima de qualquer forma, já está dizendo a expressão perverso. O Senhor está dizendo: fique tranquilo. Por mais que ele pareça prosperar, humanamente falando, e por pouco tempo, mas ele vai ter o pago dele. Ele vai sofrer, ele vai ser detido, ele vai ser aprisionado, e ele morrerá por causa da sua própria impiedade. Olhe comigo aqui o texto, versículo 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Por isso, irmão, Salomão está nos chamando a perspectiva de que o perverso, ele será preso pelas suas próprias cordas. Ele vai cair por causa da sua própria astúcia, da sua própria impiedade. O Salomão está nos deixando claro que o pecador, aqui nesse texto, é quem fabrica suas próprias cordas no seu pecado. Em outras palavras, ele vai cair na própria cova que ele está abrindo para ele mesmo. Será que nós não conhecemos muitas histórias de pessoas que estavam caminhando em adultério, falando sobre o texto, imoralidade, adultério, pensando que estavam sendo felizes e cavando a sua própria cova e achando que nunca iria ser descoberto e que tudo estava no plano perfeito, pensando que até de Deus escondia?
e Deus trouxe à tona e revelou todas as coisas? Ele cai, irmãos, no seu próprio pecado. A condição do que é perverso, irmãos, é uma condição de não obedecer a Deus, de não obedecer a lei de Deus. Por isso, querido irmãos, nessa noite, querido filho, ovelha do Senhor Jesus, querido ouvinte, você que nos visita, não se iluda pensando que a vida sem Deus é uma vida bem vivida. Não se iluda pensando que a vida de Deus é uma vida de sucesso, é uma vida de prosperidade. É isso que Satanás está sussurrando no seu ouvido. É isso que Satanás está lhe prometendo. Você vai ser feliz. Você vai ser igual a Deus. Mas a pergunta que eu lhe faço, o que foi que ele entregou? É a mesma promessa para a sua vida. Ele vai lhe prometer vida, sucesso, fama, poder. E ele vai lhe entregar a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida sem Cristo, ela é uma tormenta. A vida sem Cristo é uma prisão, é uma escravidão. A vida sem Cristo é uma desilusão, é uma tristeza. A vida sem Cristo é morte. Por isso que Salomão, irmão, está chamando o filho a não trocar os privilégios e liberdade em Deus, os privilégios e a alegria em Deus por prazeres momentâneos. Salomão está chamando o seu filho para dizer a ele que Deus não veio dificultar a vida dele, que Deus não veio trazer problemas à vida dele, que Deus não veio trazer aprisionamento à vida dele, mas Deus veio conduzi-lo no caminho que glorifique em suas decisões a Deus. Como isso se aplica à nossa história? Como isso se aplica à nossa vida? Queridos irmãos, nós compreendemos que a imoralidade nos levará a negar a sã doutrina. E deixe-me dizer uma coisa ao seu coração. A imoralidade não foi algo para nós brincarmos. A imoralidade, seja ela física ou espiritual, não foi algo para nós flertarmos. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, preste atenção, fuja. Não brinque com o pecado. Não seja igual a Sansão. Não vá brincar pensando que você tem força suficiente para lidar com o pecado. Você pode ser prova viva disso ou conhecer várias histórias de pessoas que pensaram que era forte e caíram na sedução de Satanás. E o problema muitas vezes é que só acordam quando estão em queda total. Quantos testemunhos nós poderíamos ouvir? Quantos testemunhos nós conhecemos de pessoas que imaginavam que estavam na crista da onda, mas na verdade foram destruídos por ela? Porque é isso que Satanás faz. Satanás te promete o céu, mas o que ele te entrega é o inferno. Por isso, querido irmão, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Não caia na tentação de Satanás. O Senhor Deus não é tentador. Satanás, sim, ele veio para tentar você. Ele veio para te seduzir com as propostas desse mundo, com as propostas deles. Ele veio para encher o teu coração de todas as coisas que possam te afastar de Deus. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, o que é que te afasta do Senhor? O que é que te leva a um distanciamento? Nós sabemos que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Qual é o pecado que você está vivendo? Em nome de Jesus, nessa noite, abandone esse pecado. Por isso, ouça o que o Senhor está falando da sua vida. Por isso, não dê ouvidos à voz de Satanás. Não tente justificar. Não tente. Não tente, querido irmãos, arrumar meios para, quem sabe, justificar os seus pecados e suas faltas. Mas em nome de Jesus, nessa noite, ouça o Senhor. Quando Ele está dizendo ali, beba água, é um mandamento. Seja fiel, meu filho, viva a felicidade, alegre-se, porque você também vai ser alegrado, você vai receber as bênçãos. Confie no Senhor, ouça o que Deus está falando. Pastor, o meu casamento é difícil, pastor, a minha família é difícil. Você continua tendo Deus no seu coração, então continue ouvindo a voz de Deus. Não desista da sua família, lute por ela. O Senhor, Ele te conhece. É o que diz o versículo 21 ao versículo 23. O Senhor, Ele sabe das tuas fraquezas, tuas limitações. O Senhor sabe das tuas lutas. E Ele não vai te provar além do que você pode suportar. E mesmo em meio às provações, Ele te dá escape. Que é uma prova disso. Ele nos deu Cristo Jesus.
Ele nos deu. Ele cumpriu com sua promessa. Ele nos entregou o seu Filho, o unigênito. A sabedoria perfeita. Ela veio à nossa vida, à nossa história. Ela morreu em nosso favor. E Deus continua nos falando nessa noite, preste atenção, ao meu filho. Preste atenção, entregue sua vida a Ele, deixe Ele conduzir sua história. Ouça a voz dEle falar o seu coração, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Não tente andar segundo os seus princípios, mas ande segundo a sabedoria, Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós somos desafiados a nos esvaziar de nós mesmos. Nós somos desafiados a deixar de lado o que nos afasta do Senhor. Nós somos desafiados a confiar naquele que nos conhece. Por isso não tente lutar contra Deus, porque lutar contra Deus é você nadar contra a maré. Você nunca vai conseguir. Pelo contrário, nessa noite, se renda ao seu Senhor. Preste atenção a Ele falando a sua vida. Ouça a sua voz. Ele te conhece e Ele te chama para você viver não mais uma imoralidade, não caminhar nela, mas você caminhar em santidade. Por isso, adolescentes, não se prendam na imoralidade da pornografia. Não se prendam na imoralidade das propostas desse mundo, de que vocês precisam ter alguém perto de vocês para ficar, para usar o corpo de alguém para ser feliz. Não caiam na proposta de Satanás. Tornem-se padrão, sejam exemplos para adolescentes sem Cristo, jovens da mesma forma, tornem-se padrão, diz o apóstolo Paulo, sejam exemplos de Cristo para um mundo sem Cristo. Se para o mundo ser descolado é você falar um monte de gíria, é você usar um monte de drogas, é você ter uma vida social de mídia que chama a atenção de todos, e para isso você faz tudo o que não deve, em nome de Jesus, o Senhor não te chamou para isso. Preste atenção. Você pode estar pecando contra o teu Deus. Ouça o Senhor falar a sua vida. Ouça o Senhor, Ele te conhece, Ele não te chamou para viver essa estrutura de vida, Ele te chamou para viver em santificação, em santidade. A mesma coisa se aplica aos adultos, casados, viúvos, solteiros. O Senhor é o teu Deus e Ele te chama nessa noite a uma vida de santidade, a matar e a destruir a imoralidade. Mas para isso, nós precisamos prestar atenção, atender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e saber que Ele nos conhece. Feche seus olhos, converse com Ele. E nós iremos nos preparar para o momento da Santa Ceia. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós nos rendemos aos Teus pés. E pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, porque somos pecadores. Nos ajude a lutar contra a imoralidade. Nos ajude a lutar contra a imoralidade que nos afasta do Senhor, seja ela física e espiritual. Nos faz quebrar a santidade, nos faz pensar que nós somos felizes, nos faz pensar que nós estamos tendo sucesso. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ser guiado pela proposta de Satanás, mas nessa noite, Senhor, toma o nosso coração em Teu viver. Toma o nosso coração em Tuas mãos e nos faz atentamente ouvir a Tua voz, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que nós precisamos. E o que nós precisamos não é viver uma vida de idolatria, não é viver uma vida de imoralidade. O que nós precisamos é viver uma vida de santificação. Santidade ao Senhor, santidade é o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, faz isso nos adolescentes, jovens, crianças, adultos, de mais idade. Leva-nos a uma vida de santidade, para que possamos ser conhecidos diante de Ti e diante da sociedade, como homens e mulheres segundo o Teu coração. Homens e mulheres que se desviam do mal, homens e mulheres que são santos. Ajuda-nos, Pai. E se nós viermos a pecar, que a Tua graça e o Teu favor nos levante
e nos faça pedir perdão, rever aonde temos caído e voltar ao primeiro amor, e voltar à vida de santidade, e voltar à vida de fervor diante do nosso Redentor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Quero convidar os presbíteros a tomar a mesa comigo para o momento da Santa Ceia.